Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os grupos da terra, todo o povo de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Então, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos invocar a Santíssima Trindade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos, a nossa reflexão de hoje a partir da segunda semana de julho. Então, vocês podem pegar a Agenda da Terra e abrir na página 207. E aí eu escolhi uma passagem para refletir com vocês, que está em Romanos 8, 9 e de 11 a 13, tá certo? De 11 a 13. Mas antes eu quero ler para vocês aqui, para a gente refletir um pouquinho também sobre o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos aprofundar um pouco a passagem que está em Romanos 8, 9, de 11 a 13. Então, eu peguei o versículo 9, porque a nossa reflexão de hoje tem por título Viver segundo a carne ou segundo o Espírito. É uma opção de cada um, não é, minha gente? É uma opção nossa, e aquele que opta por viver segundo o Espírito vai contar com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo em sua vida. Abre aspas. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Romanos 8, 9. Fecha aspas. Isso quer dizer que mesmo estando na carne, devemos buscar aquilo que satisfaz o Espírito, aquilo que deseja o Espírito, pois se o reino de Jesus não é deste mundo, ele será apenas o nosso campo de missão.
mas o Espírito que tudo realiza da parte do Pai é quem faz com que nos tornemos neste mundo presença e pertença de Cristo, muito diferente dos que buscam neste mundo satisfazer os desejos da carne. Abre aspas. Há um sentido muito usual no Novo Testamento em que a palavra carne significa a natureza humana corrompida pelo pecado. Mas quando o apóstolo Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica a palavra carne como significando a própria constituição humana, com suas limitações e fragilidades. Fecha aspas. Isso está essa pesquisazinha eu fiz no Google, www.google.com, para não sei o quê, aí tem essa partezinha que diz A3O mais Paulo. Pode disponibilizar depois para vocês. Ou seja, Paulo usa o termo carne para dizer que somos constituídos de uma natureza frágil, corruptível, com inclinações para o pecado, que é a concupiscência. Quando ele diz, está em mim, abre aspas, está em mim querer o bem, mas não fazê-lo, fecha aspas, ele quer dizer que nós, sem o auxílio da graça de Deus, não temos condições de superar a nossa natureza pecaminosa. Ainda na carta aos Romanos, Paulo, no capítulo 7, versículo de 18 a 20, ele diz o seguinte: eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, entre querer o bem e praticá-lo, existe uma enorme distância. Porém, os que conseguem vencer os maus instintos, como o próprio Paulo, buscam com o auxílio da graça superar suas más inclinações em forma de sublimação. E o que significa sublimação? Abre aspas. Em alguns contextos religiosos, a sublimação é considerada como a transferência da energia sexual ou libido para um ato físico ou uma emoção diferente, a fim de evitar o confronto com o desejo sexual, que poderia ser contrário à crença religiosa do indivíduo. Também uma pesquisazinha pequena que fiz no Google, depois disponibilizo para vocês. Então, a sublimação acontece na vida do religioso a fim de que ele possa viver a castidade de forma menos penosa. Nem todos estão aptos para viver uma vida casta, mas os que o Senhor chama a viver essa modalidade de vida, Ele mesmo dá as condições para que o seu discípulo caminhe sem que por isso seja atormentado. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, abre aspas, contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não puderem guardar a continência, casem-se, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Fecha aspas. 1 Coríntios 7, de 8 a 9. Este é um elemento necessário também para o discernimento vocacional. Porém, é necessário saber que, para aquilo que Deus chama, Ele mesmo prepara. E a nossa vocação primeira é a santidade. Por isso convém dizer que a castidade não passa apenas pela via da sexualidade, pois, abre aspas, a castidade não é negação do amor, nulidade,
mas é o amor dado na maior expressão de gratuidade, amor desinteressado, livres das amarras que tornam o amor algo maculado. Assim, primeiramente, casto há de ser teu coração, tua fala, teu olhar. E isso é bem mais do que tratar da castidade pelo que é redutível ao sexo, pela via da privação. Fecha aspas. Isso está em Exortações aos Servos, Padre Ayrton Freire. Ou seja, passando a castidade pelo crivo do coração, pela via do olhar, faz com que o discípulo contemple todos os aspectos da vida pela ótica divina, com os olhos de Deus, afastando de si toda espécie de maldade e impurezas. No Evangelho de Mateus está escrito, abre aspas, a lâmpada do corpo é o olho, portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Mateus 6, de 22 a 23. Ou seja, a impureza dos olhos leva o corpo a viver imerso nas trevas. Porém, quando Deus inicia a obra na vida de alguém a partir de um chamado, Ele próprio cuida de dar as condições para que o discípulo caminhe, abre aspas, de bem para melhor, como diz Santo Inácio, deixando para trás o antigo comportamento, a vida de pecado e crescendo na graça de Deus, rumo à liberdade que só Cristo é capaz de lhe dar. Então, sobre a liberdade cristã, São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, abre aspas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. É importante lembrar que os eleitos de Deus em todos os aspectos serão provados, mas se permanecerem firmes na fé, em sua vida, o Senhor será honrado e glorificado. Portanto, quem tem uma vida em Deus, não deseja as coisas da carne, mas do Espírito, deixando-se por Ele ser conduzido. Ainda no capítulo 5, versículo de 19 a 21 da carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que os frutos da carne são imoralidade, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, inveja, ira, embriaguez, orgias, etc. Ao passo que os frutos do Espírito são caridade, longanimidade, fé, mansidão, alegria e paz. Ou seja, aquele que teve a vida por Cristo transformada precisa estar atento para não cair em tentação, retornando aos antigos hábitos. Precisa caminhar sob a graça de Deus para em tudo buscar a sua vontade, libertando-se do jugo da escravidão e tendo consciência de sua adoção filial por meio de Cristo Jesus, que, como diz o Padre Ayrton, abre aspas, é o maior interessado, fecha aspas, em sua vida e na missão. Os que não vivem segundo a carne, crucifica-a na cruz de Cristo, pois consagrou toda a sua vida a Ele e, com muita alegria, serve-o na pessoa do pobre e necessitado, vivendo esquecido de si. Portanto, abre aspas, a castidade propicia uma forma de ser e de viver que desprendidamente ama a todos num projeto de não exclusividade, querido por Deus e aponta para a realidade da alma, que sem a castidade não é possível ver. Fecha aspas, Exortações aos Servos, Padre Ayrton Freire. Fazer uma opção livre pelo Senhor e permanecer fiel só é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações e nos dá a graça de uma vida casta, fecunda, totalmente imersa em Deus.
E para finalizar, nós vamos escutar o Salmo 144, que também está na Agenda da Terra, na mesma página. Na página 207, tá certo? Salmo 144. Peguem a Bíblia de vocês e vamos acompanhar aqui essa linda leitura desse salmo, que tem por título Hino para a Guerra e a Vitória. Bendito seja o Senhor, o meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu amor e minha fortaleza, minha torre forte e meu libertador, o escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. O Senhor, que é o homem para que o conheças, o filho do mortal para que o consideres. O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Senhor, inclina teu céu e desce, toca os montes e eles fumegarão. Fulmina o raio e dispersa-os, lança tuas flechas e afugenta-os. Do alto estende a tua mão, salva-me, livra-me das águas torrenciais, da mão dos estrangeiros. Sua boca fala mentiras e sua direita é direita de perjúrio. Ó Deus, eu canto a ti um cântico novo. Vou tocar para ti a harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis e salva Davi, teu servo. Da espada cruel, salva-me, livra-me da mão dos estrangeiros. Sua boca fala mentiras e sua direita é direita de perjúrio. Sejam nossos filhos como plantas, crescidos desde a adolescência. Nossas filhas sejam colunas talhadas, imagem de um palácio. Nossos celeiros cheios, transbordantes, de frutos de toda espécie. Nossos rebanhos se multipliquem aos milhares e miríades em nossos campos. Nossos bois estejam carregados, não haja brecha ou fuga, nem grito de alarme em nossas praças. Feliz o povo em que assim acontece. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a paz. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.